de esquerda não, tá? O Rudolf Miro, a ditadura, a ditadura dos cartéis, né? A ditadura dos cartéis. Ele mostra a experiência dele como empresário dentro da ditadura militar, nesse processo de liquidação. Já era o que mais velho do que eu, a provocação. Qual era o nome daquela indústria nacional de televisão que morreu? Era National? Qual era o nome? Não, o Telefone que era alemã. Tinha uma indústria brasileira de televisão. Sim, então, você tem uma liquidação de todas essas... Panéia. Você tem uma liquidação de todas essas empresas, a substituição dela por empresas estrangeiras. Então você vai produzir aqui no Brasil peças para essas empresas que são empresas estrangeiras, que inclusive caracteriza o capitalismo independente. O que é o capitalismo independente periférico? É aquele cuja acumulação de capital se dá fora das suas fronteiras. Então você não consegue entender a ditadura militar se você não está analisando para onde está indo essas classes. Então você tem uma classe operária nascente, você tem setores da classe média e você tem uma elite que, se antes tinha um setor nacionalista, esse setor nacionalista vai cada vez mais ser dependente, subserviente e servil à elite estrangeira. Tanto que surge dentro do Exército a doutrina de segurança nacional. O inimigo deixa de ser externo e passa a ser interno, a própria classe trabalhadora. No momento de acirramento da luta de classes, essa burguesia, entre se aliar à classe operária para bater na burguesia estrangeira, ou se aliar a uma classe média que também tem medo da classe operária para frear o avanço da classe operária, ela vai se aliar porque não existe golpe sem apoio popular. Isso é uma coisa muito importante. Não existe golpe sem apoio popular. Não se derruba a Dilma sem apoio da classe média. Se você não consegue colocar aquelas manadas na rua, se você não consegue colocar a classe média contra, você criar a subjetividade, né, um entendimento bizarro de que o país estava pior do que está hoje. O país está muito pior hoje. Se você não consegue construir essa subjetividade, você não dá o golpe. Mentindo, né? Porque tem gente que acha que É mais do que mentir, é a construção de subjetividade. Né? Por exemplo, eu vou mandar o texto do Teotônio, que é muito rico, que ele mostra exatamente isso. Você tem uma classe média que entra em desespero mais do que a própria burguesia. Você tem uma elite que não consegue mais dominar o país, porque isso tem uma ascensão da classe trabalhadora organizada em partido, em voto, elegendo seus candidatos, e eles fazem uma aliança para controlar essa classe trabalhadora, né? E aí o Teotônio fala, mas essa aliança, ela tem o tempo dela contado. Por que ela tem o tempo dela contado? Uma questão bem concreta. Todo golpe, né, no primeiro momento, você também vive problemas econômicos em vários governos populares, por causa do boicote nacional e internacional, por causa da sabotagem ou por causa dos próprios limites estruturais dos países latino-americanos. Você chega no limite, você não consegue ultrapassar aquele limite. Você quer fazer distribuição de renda, mas tem que aumentar o PIB. Aí você não tem financiamento interno suficiente. Precisa se aliar com os países estrangeiros, mas que não querem se aliar com o governo de esquerda. Fala, não, para você não tem financiamento, você não tem conversa. Então, pelos próprios problemas estruturais, às vezes você gera crises bem grandes. O Chile teve uma crise bem grande antes da derrubada do Allende. O Brasil, do Goulart, teve uma crise bem grande antes da derrubada. Crises às vezes reais. A da Dilma não foi tão grande assim, não. No Goulart foi bem grande, né? E aí você monta essa aliança e que às vezes tem um projeto econômico por trás, como tinha na ditadura de 64, que era crescer para depois dividir. A classe média é nadou de braçada. Esse é um país que vai para frente, milagre econômico. Eu tenho o meu corcel. A classe operária estrangulada, sindicatos controlados, salário mínimo, né, lá embaixo. Só que isso tem um limite. No momento que a classe média começa a não ter mais nenhuma vantagem econômica e começa a ver que aquele governo dos sonhos dela, entre aspas, que é evitar que ela caísse no proletariado, também a leva à pauperização e à proletarização, ela começa
meio que se incomodaram ao virar as costas desse governo. Por exemplo, é lógico que ainda não chegamos a essa mudança total com relação ao governo Bolsonaro, mas vocês não estão... Eu trabalho no Judiciário Federal, eu trabalho num local de classe média. Vocês não estão vendo nenhum incômodo da classe média que está acontecendo na economia real, não a da Globo? Vocês acham que a carne batendo 30 a 40 reais, o dólar batendo 4,30, servidor público com salário congelado, com redução salarial, você acha que não está tendo incômodo? O Teotônio mostra que, num determinado momento, este compromisso também entre a classe média e essa elite, que utiliza, às vezes, não de seus próprios meios para dominar. O Bolsonaro não é uma escolha da elite brasileira. Não é. Bolsonaro se explica um pouco pelaquela história do bonapartismo do Marx. A elite não tinha como governar diretamente, não queria manter a hegemonia do bloco de centro-esquerda do PT, e o Bolsonaro é o aventureiro que acabou tomando o poder, né? Lumpen-burguesia, eu não sei nem se ele chega a ser uma lumpen-burguesia, um elemento de lumpen, um elemento, e é engraçado que o Teotônio, há muito tempo, já nesse texto, é um texto da década de 70, ele fala de elementos marginais, paramilitares e de banditismo, que eles inclusive necessitam usar, lançar mão desses elementos para alcançar e manter o poder. Isso explica, por exemplo, o crescimento dos grupos de extermínio na Baixada Fluminense durante a ditadura militar. São formas de controle social, não é só controle social da esquerda, controle social do povo pobre, humilde, extermínio, que continua até hoje dos negros nas favelas, começa na ditadura militar. Estrutura perversa de dominação e massacre começa lá. Só que, por exemplo, esse fascismo brasileiro hoje tem um incômodo, tem uma coisa diferente do de 64. Porque se você lança a mão desses elementos, eles acabam ficando como subalternos. A ditadura de 64 no Brasil era uma ditadura, entre aspas, tecnocrática. Entre aspas. Os elementos do regime se dizem não ideológicos. Por isso que você tem... Qual é o seu nome? Hã? Clóvis. Por isso que tem uma dificuldade de dizer que eles eram fascistas, que eles se diziam apolíticos. Nós não somos políticos, nós somos patriotas. A única coisa que a gente quer fazer é eliminar o perigo comunista. O Jarbas Passarinho, que foi inclusive ministro da Educação, ele não fazia esse discurso desse ministro da Educação. Não dá para comparar a ditadura militar. Olha só, não é um elogio. Não dá para comparar aquela elite militar formada na Escola das Américas, que foi para os Estados Unidos, estudar até economia. O Bolsonaro, em 64, seria no máximo um carcereiro ou um torturador. Seria um membro da Operação Bandeirantes. Bolsonaro seria quinto escalão na ditadura de 64. Não estou comparando. Por isso que eu falo que é um fato novo. Aquela ditadura militar usava esses elementos subalternos como forma de controle social, mas não eram eles que dominavam. Hoje nós temos o controle desses elementos subalternos, o que é muito mais perigoso. O Bolsonaro é muito mais perigoso que o Jarbas Passarinho. Muito mais. Triplica o perigo. Você tem uma ditadura tecnocrática que quer. Você tem até o seguinte, você tem perseguição, repressão, morte, mas, de certa forma, controlada. Controlada como assim? O regime brasileiro, ele não empregou um método de extermínio tão amplo, e aí tem duas explicações, duas vertentes, que cada um pega o que quiser, quanto os dos regimes da Argentina ou do Chile. Não é elogio à ditadura militar não, tá, gente? Mas é uma coisa efetiva. Você tem mais de 300 campos de concentração na Argentina. Campos de concentração. Você tem uma quantidade de desaparecidos e mortos assim, bem maior, porque era um regime que tinha uma política de extermínio clara. A ditadura militar elege inimigo interno, a ditadura militar emprega métodos cruéis, tortura, mata, mas numa escala bem menos intensa que a da Argentina ou do Chile. Deixa eu falar, mas a resistência lá foi maior. Sim, não foi só isso. Você tem uma outra orientação. Sim. Mas eu acho que a repressão nesses países, ela
Mas olha só, é muito relativo. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem na Alemanha, tudo bem, o Partido Comunista, antes da ascensão de Hitler, quase que 1/3 dos votos. Você tem uma coisa muito parecida na Itália. Na Alemanha, o Partido Comunista acaba depois da guerra. Estou falando da Alemanha Oriental, na Alemanha Ocidental, né? O NPKD, esqueço a sigla do Partido Social Democrata, de centro-direita, na verdade, não é o Partido Comunista. Os comunistas, depois da guerra, não é só porque teve a repressão da Guerra Fria, é porque você exterminou. Na Itália, depois da guerra, o Partido Comunista Italiano se torna o maior partido do Ocidente. Por mais que houvesse perseguição, não havia eliminação sistemática a partir do regime. Por isso que eu estou falando, escolha, eu não sou especialista nisso, escolha a versão ou, de repente, a combinação de versões. Você tem, efetivamente, a resistência interna, mas você também tem uma sistemática de controle que pode ser diferente de país para país. El Salvador teve guerrilha, mas proporcionalmente talvez tenha sido a repressão mais cruel da América Latina. Então, às vezes, tem características próprias internas que você tem que entender para tentar contar aquela história. Não quer dizer que a ditadura militar brasileira foi boazinha, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que ela tem uma outra característica, outra forma de controle social, outra forma de controle sobre a massa. Qual é, não sei, né? Então, nós temos que produzir uma subjetividade, tanto para o golpe quanto para a continuidade disso. Por exemplo, o Teotônio, que nem pegou a era da internet, ele fala do fenômeno da televisão, ele fala do fenômeno da indústria cultural, ele fala do fenômeno que produz uma subjetividade que a gente vai ter que tentar entender. Porque qual é o grande problema hoje nosso? O que você não pode ser? A construção começa na década de 70. O que você não pode ser? Pobre. Você pode ser tudo. Você pode ser canalha, você pode ser bandido, você pode ser egoísta, você pode ser cruel, você pode ser tudo. Tudo. Você não pode ser pobre. Isso é uma construção. Isso é uma construção. Por isso que você tem essa doideira, por exemplo, do cara que carrega uma caixa da Uber, mas pensa que é empresário. Empreendedor. Mas não é uma construção. O empreendedor é um empresário que vai ganhar 1 milhão ainda. A subjetividade é essa. A subjetividade é essa. Mas se a gente não entender que isso é uma construção de uma subjetividade, que às vezes a gente entra nessa. Outro dia eu ouvi um curso, não vou dizer de quem era, até porque era gente nossa, na favela, empreendedorismo de esquerda. Empreendedorismo de esquerda? Sim, empoderar mulheres. Era com os cabeleireiros e cozinheira. Gente, você está ensinando bico. Tá, vamos ensinar luta de classe, mas fala, ó, estamos ensinando. Está adorando o nome, né? Do bico, né? Empreendedorismo. E empoderamento. Você não está mais desempregado fazendo bico. Você está vendendo empada, mas você está se empoderando como mulher. Mentira. Nós, inclusive, entramos, às vezes, a gente embarca, vai embora nisso, a gente aceita. A esquerda muitas vezes aceita. Mas eu saí bastante do que eu falo. Deixa eu voltar aqui, tentar entender esse fenômeno do fascismo. Tem características, se a gente não entende as características, o fascismo começa a tomar conta e a gente fala, não, mas isso não é fascismo, não. Né? Uma das características do fascismo, assim, é uma das mais horríveis, a demonização do outro. No fascismo não há diálogo. Você tem que eliminar o oponente, né? Então você tem que demonizar o outro. Pega, por exemplo, o nazismo, que é o fascismo elevado à 10ª potência, todo diferente tem que ser eliminado. O gay, qualquer um que não seja da raça ariana. Os negros não foram eliminados na Alemanha porque basicamente não tinha negro lá. Se tivesse, ia junto. Gays, judeus, hemofílicos, testemunhas de Jeová, comunistas, socialistas, ciganos, social-democratas, tudo. Olha só, eu não sou especialista na história alemã. Eu tenho inclusive uma distensão aqui. Eu estava lendo o livro do Humberto Eco, em que ele diz que o nazismo é um movimento pagão. Tem uma teoria que diz que ele é um movimento pagão.
mas há livros que mostram o contrário, porque mesmo que a elite nazista fosse pagã ou ateia, a elite da SS, por exemplo, é um movimento que defende os valores ocidentais. Qual é um dos valores ocidentais? Cristianismo. E o Hitler fez um esforço bem grande para controlar as duas igrejas, tanto a católica quanto a protestante. Então, mesmo que a elite seja ateia, se o movimento de massas não é difícil você caracterizar aquele movimento como ateísta ou ateu. Não consigo enxergar assim. Mas o testemunho de Jeová era o cara que dissentia. É o diferente. Você não tolera o diferente. Você tem que criar o sentimento do outro como inimigo, como a pessoa a ser eliminada. É o que Bolsonaro está discutindo agora. Bolsonaro, os filhos dele, Weintraub, sei lá como é que fala o nome daquele negócio. Weintraub, eles estão difundindo uma ideia que é além do fascismo, é nazista. É a eliminação do outro, jogar na praia não sei o que, esqueci na ponta não sei o que. Na ponta da praia, são ideias nazistas, não são fascistas, são nazistas, de extermínio. No nazismo não tem diálogo. A ideia da soberania que ele está recuperando nesse partido dele, partido, sei lá, da rosca, sei lá qual é o nome do partido. Hã? Eu pensei, que parece uma rosca aquele negócio. Olha só, e uma rosca queimada. É melhor não entrar nisso não, que dá problema, velho. Não vou entrar nisso não. Não. Isso dá problema, pelo amor de Deus. É que parece uma rosquinha mesmo. Parece uma rosquinha, parece que você, o biscoito de polvilho, aquele partido lá do biscoito de polvilho, ele fala da soberania. Isso é uma teoria nazista. Sabe o que é a teoria da soberania? O executivo é soberano. Então você tem que fazer com que o judiciário